It starts with the old man. An old man in an old house. A good man, I suppose. He had never harmed me. I didn't want his gold, if gold there was. Then what was it? I think it was his eye. Yes, that eye, the eye. That. His eye staring. Milky white film. The eye, everywhere, in everything. Olá pessoal, eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos concluir a nossa retrospectiva sobre as adaptações cinematográficas da grande obra de Edgar Allan Poe, o mestre do terror, da fantasia e da ficção científica. Olá pessoal, sem mais enrolação então vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2835.1. Nos últimos episódios, se vocês bem se recordam, eu comecei a fazer uma retrospectiva das principais adaptações cinematográficas da obra de Edgar Allan Poe, o mestre do horror, da ficção científica e da fantasia do século XIX. Contei como já desde os primórdios do cinema, ainda no período mudo, foi feita uma das grandes adaptações da obra de Poe, A Queda da Casa de Usher, dirigida pelo francês Jean Epstein em 1928. Depois disso, seguiram-se várias outras versões dos trabalhos do Poe. Em 1932, o Robert Florey dirigiu uma versão sonora de Os Crimes da Rua Morgue, chamado no Brasil de Os Assassinatos da Rua Morgue, um filme estreado pelo Bela Lugosi. Mais tarde, nos anos 60, o diretor dos filmes B, o rei dos filmes B, Roger Corman, começou uma série de 7 filmes baseados na obra de Edgar Allan Poe. Desses 7 filmes, 6 foram estrelados pelo Vincent Price, que se tornou uma espécie de especialista em Edgar Allan Poe. E apenas um desses filmes foi estrelado por Ray Milland. Tá? Expliquei também como o primeiro dessa série de filmes foi lançado em 1960, O Solar Maldito, o título em português para A Queda da Casa de Usher. Essa nova versão, porém, agora com som, obviamente, cor em Technicolor, tela larga em CinemaScope, teve um impacto muito forte e talvez possamos dizer que é uma das melhores versões da obra de Edgar Allan Poe já filmadas. Tá? O Roger Corman, eu expliquei também, foi em sua época um patrono de de jovens iniciantes, tanto como atores, tanto como diretores. Né? Foi ele quem deu as primeiras oportunidades para Jack Nicholson, Peter Fonda, Francis Ford Coppola, o Martin Scorsese, Ron Howard e tantos outros nomes que depois se tornariam famosos. Tá? O Corman era especializado em filmes de fantasia, de ficção científica, né, de terror, então era natural que ele enveredasse pelo caminho das adaptações do Edgar Allan Poe. Ao lado do principal roteirista dele, o Richard Matheson, ele recriou os trabalhos do Poe, muitas vezes misturando e enxertando partes de outros contos em uma mesma história. Mais tarde, na sequência, ele fez o filme O Poço e o Pêndulo, também baseado num conto do Poe, também estrelado por Vincent Price, mas que tinha algumas diferenças com relação à história original. O Corman explicava que, como o conto era muito curto, ele teve que criar uma história pregressa para dar estofo à história, para que a história ficasse mais envolvente e mais dinamizada. Tá? Mais tarde vieram O Enterro Prematuro, esse filme estrelado pelo grande Ray Milland, ganhou o Oscar nos anos 40 pelo Farrapo Humano, e depois viria Muralhas do Pavor, na verdade uma antologia de pequenas histórias curtas do Poe,
que o Corman e seu roteirista Richard Matheson trabalharam. A principal dessas histórias era a do Gato Preto, né? Esse filme era estrelado por um trio de grandes atores, começando pelo próprio Vincent Price, o Basil Rathbone, um dos grandes atores da era clássica de Hollywood, o melhor Sherlock Holmes às telas dos cinemas, e o Peter Lorre, o impagável Peter Lorre, que tantos conhecem aqui do clássico M, o Vampiro do Düsseldorf dos anos 30, o filme dirigido pelo Fritz Lang, talvez o primeiro psicopata das telas dos cinemas, tá? E esse filme, então, Muralha do Pavor, tem ali um segmento que é o Gato Preto, que é meio cômico, é meio engraçado, em que o Corman e o Richard Matheson fundiram o conto Gato Preto com um outro conto do Poe chamado Barril de Amontillado, tá? Depois dessa experiência, eles fariam ainda mais uma outra versão, agora baseada no poema famoso do Poe, que é O Corvo. Dessa vez estrelado pelo Boris Karloff e por um jovem iniciante, que é o Jack Nicholson. E também contando o elenco com Vincent Price e o Peter Lorre, aliás, no papel do Corvo, tá? Na verdade, trata-se de uma paródia do poema do Poe. Eu expliquei isso no meu podcast passado. Né? É mais uma brincadeira, né? O Corman e o Richard Matheson gostaram do tom humorístico, né, presente ali na versão do Gato Preto, em Muralhas do Pavor, e resolveram expandir essa ideia, né, criando realmente uma paródia, né, uma comédia em torno do tema. E aí nós chegamos então em 1964, o ano em que nós teremos aí as principais adaptações da obra do Edgar Allan Poe, tá ok? Então vamos dar continuidade à nossa escala dos 10 filmes mais importantes, mais relevantes das adaptações da obra do Edgar Allan Poe. Em 1964, o Roger Corman resolveu então fazer uma adaptação do conto A Máscara da Morte Rubra. Ele já tinha pensado em fazer essa adaptação logo depois do primeiro filme baseado em Edgar Allan Poe, que foi O Solar Maldito, como acabei de explicar. Mas na época, o Corman achou que, por um motivo importante, ele achou que o filme se parecia demais com a obra-prima do Ingmar Bergman, O Sétimo Selo, lançada pouco tempo antes, e não queria que os espectadores ali vissem similaridades entre os dois trabalhos e preferiu então adiar, ou postergar a produção dessa adaptação de A Máscara da Morte Rubra, um pouco mais adiante. Também houve um motivo de ordem econômica, né? Os produtores do estúdio para o qual ele trabalhava, American International Pictures, né? Achavam que o filme ia ter um gasto muito grande por conta da construção do cenário, do castelo onde se passa a trama e principalmente por envolver um número muito grande de extras, né? Só para vocês terem uma ideia, toda a história se passa durante várias semanas, vários dias dentro de um castelo onde estão encerradas pessoas, um grupo grande de pessoas fazendo bailes intermináveis e festejos intermináveis para escaparem da peste que domina ali, que se alastra pelos exteriores do castelo, tá? Essa é a base do conto do Poe e na qual o Corman trabalhou. Ele e o Richard Matheson, novamente o Richard Matheson como roteirista, né, trabalharam então uma fusão de contos, como eles já tinham feito anteriormente, como eu também acabei de explicar, desse conto, A Máscara da Morte Rubra, com um outro conto do Poe chamado Hop Frog. Tá? O conto Hop Frog, ele falava da vingança de um anão, né, contra as pessoas que ridicularizavam. E, na verdade, o Poe se baseou em uma passagem verídica, uma história real, ocorrida no século XIV, na corte do rei francês Charles VI, em que, durante uma festa, né, os lordes ali da corte, os cortesãos, se fantasiaram de homens selvagens, né, e se acorrentaram uns aos outros. Né, e durante o baile ali, durante a festa, o festejo, consta que uma faísca acabou deflagrando o incêndio e esses homens acabaram morrendo todos queimados, incinerados. Né? E isso ficou conhecido como o baile dos incinerados, né? O baile dos homens ardentes, enfim. E é com base nessa história real, nesse conto real, que o Poe elaborou a sua história. Pois bem, então esse filme, que no Brasil ficou conhecido como A Orgia da Morte, foi feito então fundindo, né, essas duas histórias. Mas, para esse filme, o Corman fez uma coisa diferente. Ele resolveu se mudar dos Estados Unidos para a Inglaterra e fazer o filme na Inglaterra. A razão principal para isso é o seguinte.
Os ingleses, na época, eles instituíram uma lei que dizia o seguinte: quem vier filmar e usar elenco e equipe técnica exclusivamente ingleses, o governo vai pagar um bônus, vai pagar um prêmio especial. Então, por trás de tudo isso, havia, claro, esse prêmio em dinheiro. E interessava tanto a American International Pictures quanto ao Corman fazer um filme que lhes rendesse uma grana extra, uma grana a mais, para poder ter ali um combustível financeiro, né, para realizar um filme de maiores pretensões. E, de fato, Ao Dia da Morte foi um filme que tem um visual, né, um pouco mais elaborado do que as outras versões do Poe realizadas pelo Roger Corman. O diretor de arte, o David Haller, né, viajou com o Corman para a Inglaterra e ele acabou reutilizando alguns cenários que tinham sido construídos para um filme feito lá, que é o Beckett, o Amigo do Rei, né, lançado também naquele ano de 1964, estrelado pelo Richard Burton. Tá? Então é um filme que ali utiliza aqueles cenários para fazer o castelo, né? Como era habitual, né, como eu expliquei nos meus podcasts passados, como era habitual no trabalho do Corman, ele reutilizava muitos cenários, adereços, vestimentas, né, e até os mesmos atores em produções subsequentes para economizar dinheiro, e até sequências, inclusive, já filmadas previamente em outros filmes, ele reutilizava e dava um jeito de inserir ali na trama, né, de forma mais ou menos hábil, né? Esse filme acabou sendo realizado há um tempo maior, 5 semanas de produção. Normalmente, nos filmes realizados nos Estados Unidos, ele gastou apenas 3 semanas, apenas 15 dias de produção, e nesse se estendeu um pouco mais, né? A única coisa que irritava o Corman nessa produção realizada na Inglaterra é que quando chegava às 5 horas não tinha por onde, né? A equipe e os atores paravam de trabalhar e para tomar o famoso, o lendário chá das 5, né? Isso irritava profundamente o Corman, porque ele era obrigado a interromper as filmagens ali que estavam a pleno vapor, e perdia-se com isso, claro, um precioso tempo que ele poderia economizar ali dinheiro, né, e poder agilizar mais e terminar a produção mais cedo. Tá? Há um dado interessante que durante as filmagens desse longa-metragem, né, uma das atrizes levou um companheiro músico para assistir um trecho ali durante as filmagens, né? E o rapaz, muito educado, se apresentou por Corman. Corman deixou que ele ali assistisse à apresentação, eles acabaram almoçando juntos, e depois do almoço ele se despediu, porque o rapaz tinha uma apresentação para fazer. O nome do rapaz? Um jovem que estava ali começando a carreira com uma banda inovadora chamada Paul McCartney, né? Então ali teve um momento na história em que Corman e Paul McCartney se encontraram, tá? Eu não sei dizer se depois eles voltariam a se encontrar em futuras ocasiões, né? Enfim, tá aí a dica. Então o filme, que é também estrelado por Vincent Price, aliás, um dos melhores trabalhos dele, ele tem realmente, se a gente observar bem, ele tem muitas similaridades mesmo com o Sétimo Selo, a própria presença da morte e de figuras mortais das pestes, né, ali que prefiguram a própria história, aparecem em cena. A fotografia ela tem uma cor esfuziante, como nos outros filmes do Edgar Allan Poe, adaptados pelo Corman, né, tudo é feito em estúdio, mesmo os exteriores são filmados em estúdio para dar aquele clima de irrealidade, né, de que você está vivendo no mundo do inconsciente, o mundo do medo, do terror, né. E esse filme acabou figurando entre os filmes preferidos do diretor, do Corman, né? Ao lado do Intruso, um filme estrelado por William Shatner, o futuro Capitão Kirk, de Jornada nas Estrelas, né? E O Homem com os Olhos de Raio-X, do qual eu falei em episódios passados, né? Que é um clássico da ficção científica, estrelado por Ray Milland, que também nesse mesmo ano o Corman iria dirigir, tá? Então estão esses 3 filmes aí que o próprio diretor fez e que eram seus prediletos entre a sua vasta produção ali, a sua vasta filmografia, tá bom? My chair. She will not die because she willed not to die. Aproveitando o seu estado temporário na Inglaterra, o Roger Corman realizou na sequência uma outra adaptação do Poe, na verdade a sua última versão oficial, né, de um conto do Edgar Allan Poe, que foi O Túmulo Sinistro, baseado no conto Ligeia, do Poe, né? Também, novamente, estrelado por Vincent Price.
foi a última, como eu disse agora, das adaptações cinematográficas que o Corman fez da obra do Poe, tá? Você tem ali, algumas fontes dão como 8 filmes baseados em Poe, na verdade foram 7. Então, para essa versão, o Corman resolveu modificar algumas coisas, né? Primeiro, ele usou locações reais em exteriores, coisa que ele nunca fazia, como expliquei anteriormente. Ele preferia filmar sempre em estúdios, mesmo os exteriores eram filmados em estúdios até esse filme. Então, nesse filme, ele fez extensas filmagens aproveitando os exteriores de um castelo lá em Norfolk, na Inglaterra, que é um monumento nacional. Ele colocou ali algumas... ele, em companhia do diretor de arte, o Daniel Haller, né, o seu diretor de arte habitual, ele colocou ali algumas tumbas, algumas lápides cênicas ali para fazer parecer que é um cemitério, mas na verdade não há no local nenhum cemitério, tá? E o filme acabou sendo rodado também em 25 dias, diferente dos habituais 15 dias de tempo, de cronograma, que ele costumava fazer nos Estados Unidos. Novamente, o Corman sempre culpou esses atrasos, essa demora em realizar o filme, por conta do hábito, né, da equipe inglesa, né, de parar às 5 horas para tomar o seu habitual chá, né, o chá das 5. Né. Esse filme tem uma pegada um pouco mais dramática, bem mais dramática, né? Ele é muito mais, tem um tom mais erótico, vamos dizer assim, do que os demais. Ele tem todo aquele tom esfuziante, aquela cor, né, contrastada, mas já é uma das versões um pouco mais fracas, né? Tem uma sequência de sonho muito interessante, em que os personagens parecem atuar em slow motion. Isso ajudou a criar um clima irreal, um clima surreal e onírico para essa sequência de sonho aí inserida nesse filme, tá? Então aí nós temos a última das adaptações cinematográficas do Poe realizadas pelo Roger Corman. A 10ª e última versão cinematográfica da nossa lista de adaptações da obra de Edgar Allan Poe não foi filmada pelo Roger Corman. Na verdade, ela nem sequer foi realizada em Hollywood. Ela foi feita na Europa por 3 diretores. Na verdade, uma antologia reunindo algumas das principais histórias do escritor americano, tá? Ganhou o título de Histórias Extraordinárias, embora obviamente não contenha todos os contos do volume das Histórias Extraordinárias, mas apenas 3 deles, né? Metzengerstein, William Wilson e Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo, tá? Cada um desses segmentos, cada um desses episódios foi dirigido por um diretor diferente, tá? Originalmente, o projeto era para ser realizado por 3 dos grandes nomes, os 3 dos maiores nomes do cinema daquela época, né? O Orson Welles, o diretor americano, do qual, aliás, se vocês bem se recordam, eu falei extensamente aqui no meu podcast, em episódios passados, e contei toda a vida dele, a vida e a carreira dele, falei da sua obra-prima, o Cidadão Kane, o making of, de como ele foi feito e tudo mais. Então, Orson Welles seria um dos diretores a serem escalados para essa produção, tá? O outro é o Luis Buñuel, o mestre do surrealismo, o diretor espanhol, que realizou grandes clássicos na história do cinema também, do qual eu já mencionei aqui em outros episódios e do qual eu pretendo falar futuramente, em futuros podcasts, aí, fazer alguns especiais dedicados a ele, né? O diretor de filmes como Viridiana, né, A Bela da Tarde, o Discreto Charme da Burguesia e tantos outros clássicos do cinema. E o Federico Fellini, o qual obviamente dispensa apresentações, né? O realizador de filmes como A Estrada da Vida, Amarcord, La Dolce Vita e tantos outros clássicos aí do cinema que eu poderia ficar aqui horas citando. Bom, desses 3 diretores, no final das contas, apenas Fellini ficou no projeto, tá? Os 2 outros, por várias razões, diversas razões, acabaram não se envolvendo com o projeto. No lugar deles entraram Louis Malle, 2 diretores franceses, Louis Malle e Roger Vadim, tá? O Roger Vadim ficou responsável pelo episódio Metzengerstein, baseado no conto do mesmo nome do Poe, né? E o Louis Malle ficou com o episódio William Wilson, também baseado, né, no conto do mesmo nome do Poe, tá? E o Federico Fellini ficou com o último episódio baseado em Nunca Aposte Sua Cabeça com o Diabo, que aqui tomou um outro nome, foi rebatizado para Toby Dammit, tá? Bom, o episódio dirigido pelo Roger Vadim foi estreado por sua então esposa,
né, a atriz Jane Fonda, né, com a qual, naquele mesmo ano de 1968, o Vadim faria o clássico da ficção científica Barbarella. Tá? Esse episódio, aliás, ele reúne pela primeira e única vez nas telas dos cinemas os dois irmãos, o Peter Fonda e a Jane Fonda, trabalharam juntos ali em cena. Foi a única vez que os dois trabalharam juntos em um mesmo filme. Tá? Aliás, esse filme, eu vou já falar, tem um elenco fabuloso. Tá? Um detalhe aí que eu gostaria de mencionar é que foi durante as filmagens de Histórias Extraordinárias que o Peter Fonda, nas horas vagas, redigiu, né, escrevia um roteiro de um filme que se tornaria clássico, O Sem Destino, tá? que depois ele acabaria trabalhando nesse filme, um filme que seria um divisor de águas na história do cinema. Tá? Então, ele, durante os intervalos das filmagens, o Peter Fonda ali rascunhava ali o roteiro do que seria depois o Sem Destino. Tá? O filme, o Histórias Extraordinárias, também conta com alguns dos maiores atores, alguns dos maiores astros do cinema de todos os tempos. Só para mencionar aqui a Brigitte Bardot, né, e o Alain Delon, né, para ficar em dois dos mais conhecidos. Né. E no episódio, o mais importante episódio aí dos três que foram filmados, na verdade, é o episódio do Federico Fellini, tá, o Toby Dammit. O Fellini, ele queria originalmente Peter O'Toole para fazer o papel do personagem principal. Mas o Peter O'Toole também não estava disponível, né, por diversas razões, não estava disponível. Então foi cogitado em algum momento o Marlon Brando, que também não estava disponível. E aí o Fellini pediu para a agência de atores da Inglaterra para sugerirem um nome de um ator que fosse, na visão dele, decadente, né, extravagante, diferente. E foram sugeridos dois nomes. Um Jamie Foxx e o outro um jovem iniciante ali no cinema, começando a sua carreira, né, seu estrelato, chamado Terence Stamp. Terence Stamp, gente, foi um dos maiores astros do cinema naquele período, entre os anos 60 e os anos 70, ele fez filmes memoráveis, né? Inclusive o Teorema, do Pier Paolo Pasolini, um dos maiores e mais importantes filmes daquele período. O Terence Stamp talvez seja mais lembrado pelas gerações futuras, né, pelas gerações presentes, principalmente pelos nerds, né, por ter interpretado o General Zod em Superman 2. Tá? Mas ele foi, sim, um ator de grande envergadura, né, um ator robusto, né, de grande talento, ali, um ator inglês de grande talento. E ele, então, faz o papel principal aí nesse episódio do Federico Fellini. Só o fato de você ter esses três nomes, Roger Vadim, Louis Malle e Federico Fellini, no mesmo filme, já denota que esse filme tinha uma qualidade extraordinária. Isso sem contar o naipe de astros e estrelas que o filme contava. Brigitte Bardot, Alain Delon, Jane Fonda, Peter Fonda e Terence Stamp, né, já indicam que esse é um dos maiores clássicos do cinema, e de fato é. E talvez não tanto pela fidelidade à narrativa do Poe, novamente, né, os contos se distanciam bastante dos originais. O próprio Fellini ele modernizou a trama do conto original do Poe, colocou em um âmbito, em um contexto moderno, tá, ou melhor, contemporâneo dele, né, da época que o filme foi feito, do final dos anos 60, mas manteve, obviamente, o espírito do original. Né, então, novamente, a gente tem ali uma adulteração, nesse caso muito bem-vinda, né, do trabalho do original do Edgar Allan Poe. Então, Histórias Extraordinárias é o nosso 10º ali, filme que merece ser mencionado entre as grandes versões cinematográficas da obra do Edgar Allan Poe. Tá, ok? Só que a nossa retrospectiva não termina aqui. A gente tem que falar de alguns outros filmes que são importantes também dentro do contexto do Edgar Allan Poe. E entre eles não poderia faltar Os Amores de Edgar Allan Poe, uma espécie de cinebiografia do Poe, feita em 1942, estrelado pela Linda Darnell. Né? É um filme assim que quando revisto hoje, né, ele é muito decepcionante, porque ele apresenta uma imagem do Edgar Allan Poe não muito condizente com aquela que a gente está acostumado a imaginar, pelos textos que a gente lê, por tudo que a gente sabe a respeito da vida dele. Tá? É mais uma versão mais romantizada da vida dele. Tá? Então tenta ali vender o filme tenta vender ali
uma cinebiografia um pouco mais floreada da carreira, da vida e da carreira do Edgar Allan Poe, sem, na verdade, descer fundo na personalidade, nas agruras que ele sofreu. Nos episódios passados, se vocês bem se recordam, eu narrei ali em detalhes, né, todos os percalços que o Poe passou em sua carreira, em sua vida, né, seu relacionamento com a prima e esposa, né, as mortes, as perdas que ele sofreu e que afetaram profundamente a sua psique, né, e que no final das contas o seu final, né, melancólico, né, em grande medida por conta do alcoolismo e tudo mais, acabaram marcando a vida dele como uma vida eivada, né, cheia de tragédias ali particulares ali da sua vida privada. E o filme o filme aborda isso, sim, mas de uma forma muito adocicada, se é que vocês me permitem a palavra, né, adocicada, muito floreada, né, pouco realista, né. O Poe merecia uma adaptação mais fiel, mas de qualquer maneira não deixa de ser ali uma versão passável, né, da obra dele. Ainda no cinema mudo, nos primórdios do cinema ali, o grande D.W. Griffith, o pai da linguagem cinematográfica, já tinha feito um curta-metragem contando os últimos momentos, os últimos dias, né, do Edgar Allan Poe, né, e ali as agruras que ele passava ali. Não é exatamente uma cinebio, né, mas é ali um filme que conta um pouco da vida dele. Bom, depois de todos esses filmes, a gente ainda pode mencionar um curta-metragem do Coração Denunciador, um curta-metragem de animação e um curta-metragem feito com um ator baseado nesse mesmo conto, Coração Denunciador, que também tem os seus méritos, tá? Bom, depois desses grandes filmes aí da fase do ciclo do Poe, dirigido e produzido pelo Roger Corman, e aí esse filme Histórias Extraordinárias, a gente teve várias outras adaptações, tá, baseadas na obra do Poe. Séries de televisão, inclusive uma brasileira, aí, recentemente, né, que se debruçou sobre os contos do Poe, né, e vários filmes e longas-metragens, tá? A gente tem até algumas apropriações indébitas, como eu mencionei no meu episódio passado, de vários dos seus contos, principalmente do Corvo. Não podemos esquecer da versão do Corvo fatídica, né, que acabou, durante as filmagens, provocando a morte do filho do Bruce Lee, ali nos anos 90. E depois tivemos séries de televisão, enfim. O Poe está sempre vivo, né? E não só isso, até mesmo nas histórias em quadrinhos o Poe também está presente, né? Tem vários artistas de quadrinhos que vira e mexe revisitam a obra dele e dão as suas versões, né? Então, a obra do Poe, ela, embora ele tenha morrido e não conhecido o sucesso, o êxito que ele merecia em vida, postumamente ele acabou atingindo um grau de conhecimento universal, né? O mundo inteiro hoje celebra o trabalho dele, né, admira, né, e cultua a obra dele. Ele virou meio que uma peça cult, né, ele virou meio que um personagem cult, o escritor maldito, né, da literatura. Então, o Edgar Allan Poe ali, ele provavelmente a gente vai ter ainda muitas outras versões das obras dele, filmadas, enfim, em versões para cinema, streaming, e sei lá mais o que vem existir no futuro, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva das principais versões cinematográficas da obra do Edgar Allan Poe. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana falaremos sobre um dos romances mais fascinantes de todos os tempos, o Frankenstein de Mary Shelley. Até lá, pessoal!